Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, seja conosco nesta noite. Ministra como o Senhor ministrou na minha vida esta palavra, Pai, nos corações dos irmãos. Que Teu Espírito nos norteie e nos direcione dentro do que o Senhor precisa e quer fazer. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. E eu estava meditando, irmãos, e eu estava precisando de retornar algo no meu coração que por causa de uma palavra havia perdido. E essa palavra foi algo tão simples, mas que me incomodou. E ao me incomodar, tirou a minha paz de espírito. E eu chegando lá, eu comecei a meditar. Alegria é uma coisa forte demais. Alegria hoje é uma coisa que nós mais ansiamos. Alegria é a coisa que nós mais buscamos, para que nós possamos, irmão, rir é a coisa mais gostosa que tem. Não rir do problema dos outros, mas rir de coisas boas que acontecem, que fluem, que traz o riso nos nossos lábios. E esse povo aqui, irmãos, ele não tinha motivo antes disso aqui, não tinha motivo nenhum para rir. Não tinha. E quando eu comecei a meditar, a ler esse salmo, o Espírito Santo de Deus começou a me levar. E eu comecei a ler a história. Eu fui para a história para saber por que eles estavam tão felizes. Haja visto que a alegria, ela só pode ser proporcionada quando nós verdadeiramente temos uma vida em Deus. A alegria, ela só pode ser proporcionada nas nossas vidas se realmente nós estivermos em Deus. Porque o mundo tem alegria, mas a alegria do mundo é passageira, ela é vã. Mas nós temos a nossa alegria porque ela vem do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós estamos firmados em quem? No Senhor. Então o que pode proporcionar alegria nos nossos corações, nas nossas vidas? É porque nós estamos numa vida firmada em Deus. Fora disso, momentos de alegria passageiros. Fora disso, nós podemos desfrutar de coisas que proporcionam alegria, que vem de fora para dentro. Mas a alegria que vem em nós, ela surge de dentro do nosso coração e flui como um rio de água viva para fora. E as pessoas veem, e vendo, elas começam a ter desejo de ter aquilo também. Então todos nós precisamos descobrir o que é alegria verdadeira. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Deixa Deus direcionar a sua vida. Deixa Deus fazer as coisas para você, que você vai ver que a alegria, ela vai brotando. Pode cortar uma árvore, irmão, na raiz, no seu caule, mas no cheiro das águas ela brotará e glorificará o nome do Senhor. Isso é alegria. E quando nós fazemos o Senhor, deixando Deus proporcionar alegria no nosso coração, as coisas mudam. Mas esse povo aqui não tinha motivo para isso. Mas já visto que muitos chegavam para eles quando eles estavam presos na Babilônia e nos lugares que eles estavam subjugados por estarem presos. Eles falavam assim para eles: canta nos hinos de Sião. Fala alguma coisa daquelas coisas boas, canta os hinos. Eles falavam assim, eles pegaram as harpas e colocaram elas penduradas, porque aquilo que proporcionava alegria não estava ali.
aquilo que proporcionava alegria para suas vidas, não estavam ali. Eles não estavam podendo desfrutar daquele momento. Porque sabe o que proporciona alegria para nós, irmãos? É a presença de Deus, é a casa de Deus, é onde Deus é falado de Deus, onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é glorificado. E eles estavam longe disso. E o que era pior, o templo de Deus estava destruído, e os muros de Jerusalém estavam derribados, e as portas de Jerusalém estavam queimadas pelo fogo. Tinha motivo para se alegrar? Não tinha. Muitos de nós estamos passando momentos tão difíceis nesses dias de hoje. Por que nós estamos passando? Porque todo mundo diz que o país está em crise. E algumas pessoas mais exaltadas dizem: nós estamos em Cristo. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Mas eles não têm alegria, irmão. Quando ele vai botar a mão em alguma coisa, quer ter aquilo que satisfaz, aquilo que muda, eles não têm. Muitas pessoas pronunciam palavras de chavão, que são verdadeiras verdadeiras flechas nas mãos e na voz e na língua, mas só que não produz o efeito, porque não está aqui dentro a certeza e a convicção que Deus é aquilo que Ele está pronunciando. Se você realmente está em Cristo, a crise ela não está em você, não está na sua casa, não está no seu relacionamento, não estão nos seus filhos, não está nos trazendo problema. Porque se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que quem está inscrito em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. O que é novo? É a mudança completa. Completa de tudo aquilo que atrapalha a gente viver de maneira sem alegria. Então, quando esse povo aqui estava lá, eles estavam subjugados. Porque quando eles foram levados cativos por Nabucodonosor, eles foram levados cativos, botaram as harpas no salgueiro, botaram as harpas nas árvores, deixaram lá. E muitos disseram: canta, canta os hinos do céu. E eles não poderiam, eles não conseguiam cantar, porque estavam longe daquilo que proporcionava alegria, que era a presença de Deus. Tudo que manifestava a glória de Deus no ambiente foram levados cativos. Os utensílios do templo foram levados por Nabucodonosor e foram colocados no templo de Dagon. Mas quando eles tiveram a oportunidade, surge um homem chamado Ciro, que começa a fazer com que aquele povo voltasse para Jerusalém. As notícias de Jerusalém eram negativas, totalmente negativas. Muros derrubados, portas queimadas no fogo, templo destruído. Tudo que estava lá estava destruído. O povo que estava na terra não era o povo de Deus. Era um povo que foram trazidos de outros lugares para ser colocado em Jerusalém. E ali não tinha ninguém que pudesse louvar a Deus. Mesmo que eles oferecessem sacrifícios, não eram perfeitos. E aí o que aconteceu? Esses homens, essas mulheres, essas crianças, eles não louvavam. A sua alegria não era completa. No mundo de hoje, muitos de nós estamos dentro de igrejas, estamos cantando, louvando, porém a nossa adoração parece que ela não passa do teto. As nossas palavras não atingem o objetivo que alegra a nossa alma, o nosso espírito e faz com que a gente receba, traga de Deus, alcance no mundo espiritual a bênção para a nossa vida. Porque primeiro, para a gente alcançar a bênção aqui no lado material, no lado físico, nós temos que primeiro alcançá-la na fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Primeiro nós temos que alcançá-la na fé. No mundo espiritual, alcançar ela e botar ela na existência pela fé. E depois pela fé trazê-la para nossas vidas. E glorificar o nome do Senhor com as ações dessa bênção trazida pela fé. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Compreenderam? Entenderam o que eu quis dizer? Amém? Eu tenho que conquistar pela fé. No mundo espiritual. Por isso que nós não entendemos, irmão, porque nós não alcançamos as nossas bênçãos. Por isso que nós não fluímos naquilo que deveremos fluir, porque nós fazemos as coisas assim, cotidianamente, normal, natural, e não é natural. As coisas de Deus não são naturais, são espirituais.
E ela tem que ser alcançada pela fé, aquilo que nós desejamos alcançar aqui. Primeiro, nós temos que materializar pela fé no mundo espiritual, vencer no mundo espiritual. Há uma palavra que me chama muita atenção. Quando Daniel estava orando, Daniel estava num momento muito ansioso da sua vida. E Daniel ora ao Senhor, e no momento que ele ora, o anjo do Senhor manda, Deus manda que o anjo viesse trazer a bênção. E Daniel estava lá, no mesmo dia, no momento que Daniel ora, Deus manda vir, porque Daniel pela fé alcançou. Mas o que aconteceu? O anjo da Pérsia foi lá e impediu que o Gabriel entregasse a bênção, a resposta a Daniel. 21 dias. Deus, irmão, dá a entender lá no texto que Deus pegou e falou assim: eu já descansei, Deus, eu mandei a resposta. Deus já mandou, eu mandei a resposta. E ele diz assim, de repente ele vê que Daniel não havia recebido a bênção. E ele diz: eu já determinei, eu já mandei a resposta, o que está vendo? Aí ele manda outro anjo para vir trazer, ver o que havia acontecido. Quando ele chega lá, Gabriel estava preso. Ele manda, Miguel vai, solta e leva a resposta. Mas não havia acontecido no momento que Deus determinou? Às vezes nós não alcançamos aquilo que Deus deseja para nós na primeira oração, mas a nossa fé ela tem que conquistar isso de imediato. De imediato, nós temos que alcançar, nós temos que ter a fé para que aquilo exista, e o Senhor, Ele vendo isso, Ele vai mandar a resposta. Haverá dificuldade? Verá. Haverá luta? Verá. Mas a nossa certeza, a nossa convicção não pode esmorecer, não pode parar de querer alcançar aquilo que Deus determinou, que nós pedimos a Deus e temos certeza que o Senhor já nos respondeu. Daniel fez isso, mas houve 21 dias para que aquilo viesse. E o que mais nós podemos ter? Porque eu tenho alegria, eu sei o que me proporciona alegria. E esse povo aqui não podia cantar, não podia louvar. Quantos de nós, irmãos? Quantos estamos na mesma situação desse povo aqui? Conhecemos a Deus. Às vezes nós estamos até na igreja, mas nós somos cativos de algumas coisas que nos atrapalham a adorar a Deus. Faz com que muitas das vezes nós penduremos as nossas harpas, fechamos as nossas bocas e nos entristeçamos com as coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Quantas vezes nós fazemos igual esse povo aqui, porque foram levados cativos, estavam presos, dificuldade, problemas, eles estavam vivendo isso, mas eles não podiam louvar. Quantas vezes nós também estamos passando por isso? Hoje, essa crise que está todo mundo falando, rapaz, quantas coisas acontecem, irmão? Já desse eu mesmo, né? Passando lá, assim, veio essa palavra, eu me entristeci tanto. E quando eu cheguei no momento da minha oração, eu fui orar ao Senhor, e quando o Senhor estava ministrando essa palavra aqui, que Ele falou assim, que eles, irmão, tiveram uma alegria no momento em que houve uma ordem dizendo: Deus tocou no coração de um rei, e Ele mandou que eles voltassem, liberou para eles. Aí é o que é interessante para nós, foi interessante para mim, quero compartilhar com você, que no momento que eles estavam voltando, e eles começaram a caminhar, saindo de Babilônia, saindo lá da terra lá, agora fugiu o nome, de Suzã, que eles começaram a sair, eles começaram a encher sua alegria, começaram a encher os seus corações de alegria. Eles começaram a ver a esperança de voltar novamente para onde eles poderiam estar, novamente tendo a liberdade de adorar. E eles começaram a fazer a sua caminhada de volta. E eu, por exemplo, assim, quando nós começamos a visualizar, eu comecei assim, eu fico meditando, que quando a gente começa a visualizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que nós tanto queremos para nós,
Irmãos, você pode estar com o semblante mais triste. É igualzinho quando uma pessoa está com muita fome, com um apetite bem aguçado, né? Às vezes está algumas horas sem comer, né? E está bem aflito para poder fazer a sua refeição. Ele está triste quando não tem nada próximo a comer. Mas quando ele vê a possibilidade de comer, ele começa a fazer assim, ele fica alegre, ele olha assim e fala, rapaz. E quando coloca uma picanha assim na mesa, o semblante da pessoa muda completamente. Porque vai satisfazer o seu desejo, a sua vontade. E quando o povo de Israel começou a fazer a sua caminhada de volta, que eles começaram a sair, que eles viram que verdadeiramente eles estavam tendo a liberdade de retornar, irmãos, o semblante triste começou a dar lugar a uma alegria. O semblante triste começou a dar lugar a uma alegria. E eles começaram a caminhar. A sua caminhada começou a ser mais, porque caminhar, irmão, para longe da bênção é triste, mas caminhar para, olha, irmão, eu gosto de voltar do Rio de Janeiro para cá. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou tranquilo. Mas quando eu volto para cá, irmão, eu fico ansioso para chegar aqui, não sei porquê. É o oposto. Quando eu vou para a casa dos meus irmãos, da minha família, eu vou feliz, alegre. Mas quando eu volto para cá, eu volto muito mais feliz. Eu volto com a sede, com a vontade de estar aqui. Porque, irmão, sabe o que acontece? Aqui é a minha casa. Aqui é onde eu tenho proteção. Aqui é onde eu me alegro. Aqui é onde as coisas boas acontecem. Aqui é onde eu tenho, sim, liberdade. Lá já não tenho mais liberdade. Eu fico na casa dos meus irmãos. Eu fico feliz, sim, fico. Mas eu não tenho a liberdade que eu tenho. Mas quando eu venho para cá, para ir para lá, dá vontade de parar no meio do caminho. É 1.270 quilômetros para ir daqui para lá. Dá vontade de parar no meio do caminho. Mas quando eu venho para cá, eu venho direto. E quando eu vi, eu já cheguei aqui. Você entende a alegria que dá quando nós estamos indo para aquilo que satisfaz a gente, para aquilo que supre as nossas necessidades? Esse povo, eles estavam assim. E eles começaram a glorificar a Deus. Eles disseram assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, casa de pão, lugar de bênção, lugar de adoração, lugar onde Deus manifestava a sua glória, onde Deus estava, ao ponto que até os reis falavam assim: vocês vão e constroem a casa do Deus vivo, do Deus do céu. Sabe o que é isso? Reconhecimento que lá estava a presença de Deus, que lá estava a resposta. E eles diziam assim: vão, levem as coisas, levem ouro, prata, levem tudo, levem os vasos novamente, irmão. Quando Deus ordena, até o inimigo ele tem que ceder, compreender e dar as coisas para a gente. A mudança, o maior problema é que nós não alcançamos pela fé lá as coisas em Deus. E aí quando as coisas não vêm, a gente não flui, a gente não alcança, a gente não tem certeza. Quando esse povo aqui, eles vieram, voltaram, a primeira coisa que Ciro fez: vocês vão voltar, vocês vão levar tudo aquilo que era pertencente à casa de Deus, tudo aquilo que pertencia à casa de Deus, vocês vão levar de volta. Eu quero dizer para você nesse momento: se a sua vida estiver totalmente em Deus, realmente, se você colocar Deus como o centro da sua vida, se você realmente colocar Deus como o centro da sua vida, o centro de tudo que você tem, o centro de tudo que existe para você, Ele vai ter a responsabilidade de resolver tudo para você. Ele vai botar tudo em ordem na sua vida. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não vai haver problemas, porque Deus vai se colocar como a mão forte para resolver tudo. Sabe por que a gente não consegue ainda encontrar tudo isso? Porque a gente ainda não está totalmente ligado em Deus. Ainda existe alguma coisa que impede a gente de fluir em Deus. Diz algumas pessoas, eu acho bonito: eu sou curado. Eu sou curado. Eu estou livre. Eu sou bom. Cara, eu estou bem. Eu acho fera quando uma pessoa pode dizer isso. Eu estou lutando, irmãos, para que possa chegar nesse momento. Eu estou lutando para viver isso. E não me reprove se você vê alguma coisa errada em mim. Porque, irmão, eu estou lutando para chegar na estatura de um varão perfeito.
eu estou lutando para alcançar a perfeição em Jesus. Eu sei que isso, o dia que acontecer, Ele vai me tirar daqui. Porque Enoque andou com Deus e Deus não... Eu falei isso há tempos atrás. Enoque andou com Deus, irmão, Deus tomou para si. Elias alcançou a vontade de Deus, começou a cumprir a vontade de Deus. Sabe o que Deus fez? O transladou para si. O que Deus faz quando nós conseguimos alcançar aquele momento que Ele quer de nós? Quando nós alcançamos a perfeição em Deus, irmão, Deus Ele quer nos levar para Ele. Deus quer suprir tudo. O que mais me encanta, irmão, quando nós conseguimos fluir, ver a vontade de Deus, quando nós conseguimos ver a face de Deus, irmão, nós vamos brilhar igual Ele é. Nós vamos começar a ver as coisas que Deus... Irmãos, eu fico pensando como foi gostoso para os discípulos quando eles foram levados junto com Jesus e Jesus transfigurou na presença deles. Pensa, irmão, a perfeição que era. Pensa o momento que era. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer nos levar. É isso que o Senhor quer que a gente seja e veja e desfrute. Quando eles voltavam para Sião, irmão, eles se encheram dessa alegria. Eles se encheram dessa vontade, porque eles sabiam que lá poderia mudar completamente a sua história, completamente a tua vida. Dá glória a Deus aí, porque se você for ao encontro do Senhor, se você buscar o Senhor de verdade, as coisas vão mudar, as coisas vão fluir para a sua vida. Não importa o que estiver acontecendo, não importa as coisas que falam, o Senhor é a tua força. O Senhor suprirá as suas necessidades. O Senhor resolverá todos os problemas. E o que é importante, irmão, o Senhor vai te dar a direção do que você precisa. Está sem direção? Se aproxime do Senhor. Vai para onde Ele está. Esteja na presença dEle. E Ele fluirá a sua presença. E a sua presença direcionará a sua vida. Você vai ver que tudo vai ser bom. Tudo vai ser bom. Sabe por que a gente sofre, irmão? Sabe por que eu estava com aflição? Porque eu fui tentar fazer as coisas de mim mesmo. Ao chegar lá, eu ouvi uma palavra tão dura. E eu voltei, irmão. Mas quando eu comecei a meditar, irmão, de voltar. Volta para mim, meu filho. Caminha. Vem para onde eu estou. Vai aonde eu estou. Me busca. Me busca. Esse povo aqui tinha vontade. Eles não cantavam em qualquer lugar. O negócio deles era cantar dentro de Jerusalém. Era de cantar dentro das terras que foram dadas por Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado. O desejo deles era aí, aonde Deus estava. O que eles fizeram? Eles saíram. Aí a Bíblia diz assim que eles se encheram de alegria. Cara, gente, o que proporciona para nós a felicidade é a presença de Deus. O que proporciona a mudança nas nossas vidas é a presença de Deus. O que faz as coisas mudar para nós é o centro da vontade de Deus. Se você está fazendo alguma coisa, Deus não está. Volta para onde Deus está, meu filho. Minha filha, não resolva, não decida nada se Deus não tiver. Não decida. Não tome decisão se a vontade de Deus está falando com você. Não faça. Não faça. Não tome decisão sem Deus estar com você. Não vá pela emoção. Não vá pelo aquele momento tão... é agora. Não vai não. Bota o teu joelho no chão. Busque a presença dEle. Fale com Ele. Deixa Ele encher você. Deixa Deus falar dentro de você. Se sim ou se não. Se é sim, é sim. Se é não, irmão, para. Volte atrás. Deixa Deus direcionar. O que está acontecendo hoje, irmão, que o povo está esquecendo de Deus. Estão pela sua própria força. A Bíblia diz que a força do Senhor, ela que muda tudo. Sabe por que nós decepcionamos com as pessoas? Porque nós confiamos nelas. Nós depositamos tudo nela. Ao colocar a esperança nas pessoas, se elas forem em Deus, se elas estiverem em Deus, elas vão poder fazer alguma coisa. Mas se não estiverem, e se ela for um engano,
E se ela for engano, se ela estiver aqui bonitinha, cheirosinha, cantando, mas o Espírito que está dentro dela ainda não se levantou totalmente para Deus. E o coração ainda é enganoso. Ou melhor, quem conhece o próprio coração? Quem conhece o seu próprio coração? Você se conhece, irmão? Você se conhece, irmão? Um dia uma pessoa chegou aqui e disse assim: tá bom, que Deus não deixa você fazer isso. E o testemunho aqui, ganhei um sapato. E eu fiquei assim, podia ser para minha esposa. Eu queria que a minha esposa tivesse ganhado. Naquele dia meu coração tinha algo ruim, que era inveja. Eu invejei a pessoa. Eu fiquei tão triste, porque eu fui, cheguei para o pastor, falei: pastor, meu coração desejou que a minha esposa tivesse aquele sapato. Você estava passando por um momento difícil. Eu invejei. Eu descobri que o meu coração tinha isso. Eu já tinha um pouquinho de tempo com o seu evangelho. Eu quero dizer para vocês que eu não me conheço. Eu tenho que me aproximar, irmão, porque a luz de Cristo, a luz do evangelho, a palavra de Deus, a luz que ilumina as trevas, que faz com que dissipa as trevas, ela tem que estar dentro de mim. Ela tem que estar dentro de mim. E eu busquei, falei: Deus, falei, mostrei, e fui lutando, e cada vez estou mostrando mais coisas. Está mostrando coisas. Estão mostrando coisas. Eu não conheço meu coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração, quem conhecerá? Sabe por que a gente toma decisões erradas? Porque a gente confia no nosso coração. A gente confia nele. A gente confia até nos sentimentos. Rapaz, eu sou apaixonado. Hoje eu falei lá no salão esses dias, nós estamos conversando, e lá é um centro de pregação do Evangelho. Eu gosto de falar. As pessoas chegam lá e se não ouvir eu falar de Jesus, irmão, eu ando rouco, porque eu falo toda hora de Jesus. Irmão, eu não gosto, eu tenho dificuldade de falar aqui em cima. Quando eu chego aqui eu travo. Eu tenho dificuldade. Estou falando aqui hoje porque eu tenho responsabilidade com a palavra de Deus e com o Evangelho, que vocês estão aqui. Mas se não precisasse vir aqui, eu não queria vir. Eu não almejo mais subir aqui para ficar falando. Eu almejo, irmão, sabe o que é? Estar do lado de uma pessoa. Dá licença. Eu estar do lado de uma pessoa e abraçar ela e falar assim: Jesus te ama. Aleluia. Você precisa de Jesus. Jesus precisa entrar dentro do seu coração. A sua vida precisa ser transformada. Sabe por que Jesus transformou a mim? Ele mudou meu coração. Ele mudou a minha vida. Eu era pecador. Eu era imundo. Mas o Espírito de Deus entrou na minha vida e Ele transformou-me. Ele mudou. E outra coisa, Ele me botou uma certeza de salvação. Ele me botou uma esperança que eu vou para o céu. E eu falei assim: agora todas as pessoas que chegam perto de mim têm que ouvir isso. E lá na minha casa todo mundo era treva. E eu falei: eu vou ganhar minha família para Jesus. A minha mãe era a coisa que eu mais tinha vontade de ver ela salva. Alguns já conhecem. Mas enquanto eu não vi minha família salva, eu não sosseguei. Se preocupe com a sua família. Volta para Sião. Volta para Jerusalém. Começa a pegar, buscar a presença de Deus. Se encher da presença de Deus. Vai para onde Deus está. E Ele vai começar a colocar dentro de você a necessidade de você ver as famílias que estão ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor salvas. Esse povo voltou para Sião com uma alegria tão grande. E eles voltando para lá, o que eles fizeram? Se encheu de riso e de cântico, de uma grande alegria nas suas vidas. E eles começaram a mostrar, dizendo que as coisas estavam acontecendo. E o que é engraçado, o que é interessante, que as pessoas que estavam vendo a sua desgraça, assim, não fazendo uma apologia a isso, não querendo dizer que as pessoas têm que fazer, não, eu quero dizer porque aqui está escrito que as nações glorificaram a Deus. As grandes glórias. Vocês estão entendendo, irmão? Não é a exaltação que vai fazer a gente se sentir bem, não é aquela exaltação que o nome do Senhor é glorificado. As nações começaram a dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por esses.
Aí, irmão, que eu acho interessante, porque quando a gente se volta para Sião, a prosperidade ela vem, não, automaticamente. Quando nós vamos para o Senhor, quando nós buscamos as coisas de Deus, quando nós vamos ao encontro de Deus, as coisas naturalmente elas vão fluindo para as nossas vidas. Eu me lembro quando eu não tinha Jesus, irmão, eu não tinha nada. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a observar que as coisas começaram a fluir. É em crise que o nome do Senhor é glorificado. Gente, ninguém glorifica a Deus quando está tudo bom, não, irmão. Quando Deus está tudo bom, sabe o que a gente quer? É lazer. Quando as coisas estão boas, a gente inventa moda. Como diz o carioca, a gente inventa moda. A gente quer fazer, sabe o quê? Procurar um momento para a gente se satisfazer. Quando a gente está em crise, nós vamos para os pés do Senhor, nós vamos para lá, ó. Vamos para a casa da onde há adoração, nós vamos para perto dele, para falar com ele. Deus, luta por mim, resolve as minhas causas, soluciona os meus problemas. Quando a gente está bem, irmão, opa, agora para onde eu vou? Para onde eu vou? Vai dizer que não é verdade, irmão? Vai dizer que não é verdade, que a gente não tem aquele momento mesmo. A gente, quando a gente está bem, foi um negocinho aqui, a situação está boa, a gente quer ter momentos de lazer. A gente procura momentos para divertirmos. Mas quando nós estamos em crise, estamos passando por alguma coisa, nós vamos para os pés daquele que pode resolver. Será que Deus vai ter que parar de nos dar os momentos bons para que a gente possa viver somente? Irmão, esse povo estava lá preso. Eles tinham motivo para querer voltar, estavam presos, estavam subjugados. Sabe por quê, irmão? Porque eles tiveram paz, alegria, todas as coisas boas não desfrutaram, não souberam desfrutar. Fizeram poste-ito, fizeram adoração, um montão de coisa, e se perderam. A igreja onde era, a igreja de hoje, está vivendo o melhor momento dela. Nós temos fartura. Tem nós, alguns de nós, passamos por momentos difíceis, mas a maioria estão em fartura. A maioria estão passando por momentos bons. Ah, irmão André, você não sabe o que eu estou passando. Não. Você come, você bebe, você não é perseguido, você não está preso, você não está subjugado por nada. Você levanta, deita e levanta, e tem o que investir, o que comer, o que beber. Você está bem, você está conseguindo pagar suas contas. Não está tão fácil para pagar, porque existe que nós estamos em crise, mas nós estamos em crise de política. Se a gente fazer o projeto direitinho, nós vamos começar a mudar a história. Eu te convido, senta nos pés de Jesus. Senta nos pés de Jesus e fala: Jesus, me direciona agora como eu vou fazer o que eu tenho. É o que eu estou desejoso de fazer. Jesus, eu quero que o Senhor... Deus me ensinou tanta coisa nesse salmo, irmão. Porque quando eles voltaram, eles encontraram uma terra subjugada por outras pessoas. Tudo lá estava ruim, mas eles queriam voltar para lá, só porque lá proclamavam o nome do Senhor. Só que lá havia um lugar onde o nome do Senhor era glorificado. E chegando lá, irmão, a primeira coisa que eles fizeram, eles construíram o templo. Primeira coisa, Esdras chega lá e eles vão lá, e a primeira coisa que eles fazem, eles construíram, irmão, pegaram, fizeram o alicerce do templo. Estava destruído. O lugar de adoração, irmão, tem que começar a ser reconstruído. Nós temos que começar a reconstruir. Esse salmo aqui é de reconstrução. É um salmo que fala da reconstrução, de volta, de retorno. Ah, irmão André, mas você está falando isso aí? Você está falando isso aí? Que eles estavam... Mas eu preciso reconstruir, irmão. O que eu preciso reconstruir? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei o que você precisa reconstruir. Mas que todos nós que estamos aqui precisamos reconstruir, precisamos. Todos nós que estamos aqui, nós precisamos reconstruir. Reconstruir nossa fé em Deus, reconstruir a nossa confiança.
Nós precisamos reconstruir o altar da nossa família. Nós precisamos reconstruir o altar do respeito, da honra. Nós precisamos reconstruir o altar do perdão, o altar da reconciliação. Nós precisamos reconstruir, sabe o que é? O altar, irmão, que está faltando para nós, de nós conhecermos mais a Deus. O altar de nós podermos proclamar com a nossa vida, dando um bom testemunho de quem é Jesus para nós. Nós vamos construir o altar de nós servirmos a Deus de verdade, de fazermos que Deus possa ser glorificado em tudo. Que a mão direita faz, ou a esquerda faz, a direita não vai precisar saber, porque o nome do Senhor será glorificado. Nós precisamos construir o altar da edificação dos nossos filhos na presença de Deus. Nós precisamos construir o altar, reconstruir o altar, onde o nome do Senhor vai ser exaltado a todo tempo. A todo tempo. Que não falte nunca no altar de Deus o cordeiro. Que nunca falte o incenso sendo queimado nesse altar. Nós precisamos, irmãos. Eu hoje, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A maior preocupação que eu tenho é reconstruir a minha fé em Deus, é reconstruir minha comunhão com Deus, é reconstruir o caminho que eu fiz quando eu era novo convertido, que as pedras não podiam clamar onde eu passava. Um dia minha mãe chegou para mim, eu estava indo para a igreja, e minha mãe falou: meu filho, você já vai para a igreja? Eu vou, mãe, eu vou. Meu filho, fica com a gente. Eu falei: mãe, eu não posso. Meu filho, até quando você vai correr para a igreja? Eu falei: mãe, hoje tem um negócio lá na igreja, depois nós vamos evangelizar. E ela falou assim: meu filho, fica com a gente. Eu falei assim, eu olhei para uma pedra grande que estava no quintal. Eu falei: mãe, se eu não for fazer o que eu tenho que fazer agora, essa pedra aqui ela vai falar no meu lugar. Eu não permito que uma coisa inerte fale por mim, porque eu tenho uma voz, eu tenho a autoridade de Deus para poder trabalhar. Isso é um direito que Deus nos deu. Os anjos queriam fazer isso, mas quem deu o direito para nós foi Deus. Ele falou: meu povo vai fazer a diferença. Bota no peito e diz que eu vou fazer a diferença. Na sua casa, na sua família, você vai fazer a diferença onde você estiver. Você tem que fazer a diferença. Sabe por quê? Se você não fizer a diferença, irmão, vai levantar alguém lá e vai falar o seu lugar. A igreja de hoje, a igreja que nós vivemos hoje, não aqui na Assembleia de Deus Filadélfia, mas a igreja de hoje, muitos de nós não estamos mais. Irmão, a gente passa dias sem vir na igreja. Não nos importamos de estarmos na igreja. Nós não nos importamos. Nós trocamos qualquer coisa. Qualquer coisa nós vamos. Qualquer coisa nós vamos e deixamos a igreja. A igreja sempre está em segundo plano para nós. É uma pena. É uma pena. Faça como esse povo. Se volte para Sião. Se volte para onde Deus é adorado. Se volte para onde Deus é conclamado a manifestar a sua glória. Salomão, quando ele pôde ver o templo, Salomão, sabe o que ele viu? Ele viu a glória de Deus de tal forma, depois do templo reconstruído, que Salomão viu que os homens que estavam lá dentro se prostraram diante de Deus. Eles não podiam se levantar, e os que estavam fora, que precisavam entrar, não conseguiram entrar, porque a glória de Deus estava ali. Você está entendendo? Se Jesus voltar agora, irmão, Ele não nos vai, muitos de nós, Ele não vai encontrar nesse lugar. E que eu acho interessante que eles voltaram para Sião com a desejo de adorar. Mas quando eles chegaram lá, os muros estavam derribados, as portas queimadas a fogo e o templo destruído. E eles pegaram, Neemias pega Esdras
e começa a reconstruir. Reconstrução. O tema da nossa mensagem nesta noite é reconstruir o que se perde. Nós estamos vivendo apatia espiritual. Temos de tudo. De tudo. Somos bons de tudo. Temos palavras boas. Mas nós nos perdemos com as lutas que vêm. Nós nos perdemos em meio aos problemas. Nós nos perdemos em meio à dificuldade. Aí diz assim: o que é o que me proporciona riso? O que me proporciona riso? O que me proporciona riso? Aqui que eles riam, estavam felizes porque estavam voltando. E eu fiquei alegre demais. É a resposta. É a resposta ou a solução da minha dificuldade. O que me proporciona riso, irmão, que eu fico feliz, é quando eu soluciono o problema. Isso me traz uma alegria tremenda. Quando aquele problema, ele tem uma resposta que nunca mais aquele problema vai me afetar. Isso me proporciona riso. Isso me proporciona uma alegria tremenda. Mas enquanto tiver problema que não consigo ter solução, o sorriso não vem. Mas quando eu tenho a resposta certa e a solução da minha dificuldade, os meus lábios eles se descolam. E como dizia antigamente, as canjiquinhas aparecem. O sorriso flui no rosto. Né? Não é gostoso quando você pode dar um sorriso por uma coisa solucionada, um problema resolvido? Quando uma coisa vem, cara, ele vem, o problema é solucionado. Quando a gente paga uma dívida, que aquilo ali nunca mais, se Deus quiser, faltam 2 meses, eu vou terminar de pagar o meu lote. Eu já estou começando a rir. Eu não vou ter mais problema de pagar lote. O dia que eu terminar de pagar o meu carro, o risco vai ser grande também, porque não vai ter mais problema. Vocês estão entendendo como é? O que proporciona a riso? É a solução daquilo que nos incomoda. É a resposta daquilo que acabou. Eles vão sair e falam: nunca mais eu vou ser preso. Nunca mais eu vou sofrer. Eles voltavam alegres. Eles estavam felizes. Eles estavam alegres. E isso é uma coisa que a gente tem que almejar. Como eu faço para ter alegria? Como eu faço para que eu possa desfrutar da alegria? Aqui eu anotei assim: observar a palavra de Deus na sua integridade. Um exemplo tão fera que eu achei foi o de Jó. Ele ouvia falar de Deus. Ele ouvia falar das coisas de Deus. Ele ouvia falar de tudo. Só que ele não conhecia Deus na sua integridade. Deus deu até testemunho dele, mas ele não conhecia Deus. Veio a luta, veio os problemas, veio as coisas todas. Ele se voltou, se prostrou diante de Deus e buscou o Senhor. Aí no momento que ele estava lá, já bem coisa, ele se colocou e disse assim: quando Deus pega e fala com ele, Deus muda o seu cativeiro, ele fala assim: não é pelo que eu ouço dizer, não é pelas palavras que proferem para mim, não são pelas coisas que me dizem, mas eu vejo o Senhor, eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo o Senhor, os meus olhos viram o Senhor. É observação do que está sendo dito, ter o que se fala, viver aquilo que se diz, é trazer a palavra como ela é, viver ela é viva. A Bíblia mesmo diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
essa palavra viva e eficaz, ela tem que produzir essa vivência e essa eficácia. O que está acontecendo, irmãos, que nós só estamos por vista. Vamos estar aqui, ó. Eu fico muito triste porque o rapaz teve que sair. Mas se a palavra tivesse guarida no coração dele, eu sei que daqui a pouco isso vai gerar pouco que ouvir. Porque o que é mais importante é o poder da palavra para nós. Muitos crentes professam, muitos de nós professam a palavra, mas não temos o teor do poder dela. Tem um texto que diz que a palavra de Deus é o poder de Deus. Diz em outro lugar que é o dinamite, explosão. Essa palavra tem que produzir isso dentro de nós. Ela tem que gerar isso. E quando ela gerar isso, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Tudo muda. O que proporciona alegria é a mesma coisa que Ana, sendo oprimida, sendo uma pessoa totalmente julgada por não ter filho, ela vai na presença de quem? Ela se curva diante de Deus, foi tida como embriagada, como mulher de Belial, mas a sua aflição, ela dobrou o joelho diante de Deus. Ao dobrar o joelho diante de Deus, ela teve a resposta da sua oração. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando ela estava aflita, era dita de Belial, ela se prostrou diante de Deus. Ao fazer as suas orações, ela teve a resposta ao filho. 9 meses depois, ela pôde dar à luz ao desejo da sua oração. Você imagina aquela mulher como ela riu, gente? Você imagina como ela sorriu de alegria? Você imagina como anos e anos esperando uma resposta. E quando a resposta veio, ela, gente, eu fico imaginando a cara de Ana. Eu fico tentando ver a cara de Ana. A alegria daquela mulher. Porque quando nós vamos no Senhor, quando nós buscamos a Deus, o Senhor traz a resposta. E a nossa boca se enche de riso. E o nosso coração se alegra, se exulta em Deus. Nós começamos, e as pessoas começam a dizer: olha, Deus fez uma coisa maravilhosa ali. Deus fez algo tremendo ali. Olha como Deus agiu ali. E Deus quer fazer isso na sua vida, meu querido. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso nos seus negócios. Deus quer fazer isso no seu relacionamento. Nesse momento que jovens estão querendo se casar, ter desejo, fazer faculdade, querem buscar tantas coisas. Nós homens casados queremos, almejamos comprar, nós almejamos ir além, nós almejamos a tantas coisas, nós sonhamos. Um sonha até com ministério, outras pessoas querem ser grandes homens de Deus, querem profetizar, querem fazer tantas coisas, querem ser felizes, querem ser alegres, querem fazer coisas inotáveis, coisas maravilhosas, ver o coxo andar, ver as pessoas serem curadas. A única coisa que isso vai trazer, como Salomão, quando nós vimos hoje de manhã, se não for para exaltar a Deus, é vaidade. É vaidade. Mas se isso exaltar o nome do Senhor, se isso glorificar a Deus, se isso exaltar o Senhor, irmão, vai fazer uma diferença. Irmão, vai trazer uma alegria. Irmão, quando uma pessoa se converte, até no céu é uma festa de alegria. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Eu tenho tanto desejo de pregar a mensagem que as pessoas pulem. Mas ultimamente Deus tem trazido só uma mensagem de reflexão para mim e para os outros. Porque Jesus está voltando.
e Ele vai nos pegar. Aí, para me concluir, eu tenho um tempinho, que bom. Diz assim: de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo os leitos dos rios. Isso aqui é tremendo. O Espírito Santo de Deus estava falando no meu coração que você já viu um rio seco? Você já viu como é que é feio um rio seco? Onde não tem água, onde já passou água, ela deforma a água. Quando ela passa, ela vai deformando o leito do rio e vai criando as suas marcas. Quando ela some, quando ela para, ela mostra toda a deformidade daquilo que ela fez. A única coisa que faz mudar novamente é se ela voltar. E a única coisa que faz voltar as águas é a presença de Deus. A única coisa que faz elas voltarem é a presença de Deus. Faz novamente esconder as imperfeições, trazer mudança, transformação completa. Aí nesse momento aqui, o Espírito Santo de Deus falou uma coisa comigo acerca de... porque eu estava passando por isso. Eu estava tendo um momento difícil. E o Espírito Santo de Deus falou assim comigo. Eu já tinha orado e fui deitar. E eu estava dormindo e ouvi a voz do Espírito Santo de Deus falar assim: psicossomático. Psicossomático. Eu acordei. E eu falei a palavra 3 vezes, porque eu sou uma pessoa meio esquecida. Eu psicossomático, psicossomático, psicossomático. O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não sabia, né? Aí eu cheguei e fui ler o que é uma doença psicossomática. Quando nós somos colocados nós temos estresse. Hannah, se eu estiver errado, você me ajuda, tá? Porque é uma doença psicológica. É algo psicológico. A doença psicossomática ela é gerada de alguns traumas, de alguns problemas, de algumas situações que a gente passa. E quando nós somos colocados em estresse muito forte, elas aparecem. Fazemos exames, os exames são feitos, não demonstram, não mostra aonde foi aquilo ali, por que aquilo existe. Algumas pessoas dão manchas no corpo, nos vermelhidões, outras pessoas caem o cabelo, a barba fica aquelas falhas, aparece, vem e vai. E ninguém sabe como é que vai surgir. E as pessoas fazem exames, tomam remédios, tomam remédio, criam outros problemas na saúde, porque não sabem o que aconteceu. Quando nós somos colocados em estresse excessivo, geralmente, quando nós temos isso, ela aparece. Quando nós somos colocados no ponto culminante da vida, aparece. E aí o que acontece? É porque muitas das vezes não se aproximamos de Deus. A Bíblia diz assim: lançamos sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele cuida de você. O Senhor, Ele espera que a gente seja amigo dEle, confie nele e se lance inteiramente nele, se lance inteiramente nele. Aí, irmão, sabe o que acontece? Esses problemas são totalmente solucionados, são totalmente resolvidos. Você que está aqui nesta noite, você que está passando por isso, você que está tendo dificuldades, se lance nos pés do Senhor, se lance inteiramente na presença de Deus. Isso acontece muito hoje porque muitas pessoas estão sendo totalmente afligidas. Tem problema de tudo quanto é jeito, tem coisa de tudo quanto é jeito. E uns estão estudando, é faculdade, é problema, é serviço, é tantas coisas, é tantos problemas, tantas coisas. E aí quando vem, a pessoa aparece essas coisas. Creio que Jesus está aqui para curar nesta noite. Há uma unção de cura aqui nesta noite.
Há uma unção aqui sobre nós nesta noite de transformação, de cura, de mudança. E ela já está sendo liberada sobre nós nesta noite. Pode glorificar o Senhor, onde você está, o Espírito Santo de Deus já está ministrando essa cura. Eu não estou falando isso para emocionar, porque o Espírito Santo de Deus, ele já está aqui trabalhando com cura. Ele está manifestando a sua cura, que muitos problemas serão solucionados, porque são problemas assim. Surgiram dessa forma, o Espírito Santo de Deus está ministrando isso nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso entendimento, porque muitas coisas primeiro tem que acontecer na nossa mente, porque foram bombardeadas, foram destruídas. Mas nesta noite, no nome de Jesus, eu ordeno que essas coisas sejam destruídas, sejam anuladas agora. Que o Espírito Santo de Deus ministre nos corações e nas mentes aqui. Cura seja liberada agora, em nome de Jesus. Muitas pessoas que estão aqui serão curadas, transformadas, mudadas, porque o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre nós. Porque Ele ministrou na minha vida na noite. Quando eu estava lá, eu estava orando, e o Senhor falou assim: eu estou te curando agora. E assim está sendo feito aqui. O Espírito Santo de Deus, porque eu tenho autoridade agora para ministrar isso, porque Ele me curou. Ele mudou o meu caminho, Ele mudou a minha história. E agora o Espírito Santo de Deus está no teu encontro agora. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida.